2 Timóteo, capítulo 4, versículos 6 a 8. Quanto a mim, já estou sendo derramado como libação, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Se nós lermos o capítulo todo, nós veremos que apóstolo Paulo, quem escreveu esse texto, obviamente inspirado por Deus, mas nós vamos ver que o apóstolo Paulo estava numa situação muito difícil. Para a época ele já estava idoso, aí por volta dos 60 anos, para a época 60 anos, não é como hoje que nós temos todos esses conhecimentos e cuidados a respeito de saúde, a medicina avançou, e o apóstolo Paulo também estava bem gasto por causa das viagens que ele fez. Ele pegou em doenças, enfermidades, uma série de coisas fazendo aquelas viagens. Uma das vezes ele foi apedrejado até quase morrer. Deus não deixou que ele morresse. Várias vezes foi açoitado. Então, tudo aquilo deixou as marcas. E ele estava preso. Ele se refere aqui a um irmão que foi visitá-lo e teve dificuldade para encontrá-lo. Eu vi num livro o local onde ele ficou preso lá em Roma, dessa vez, né, a chamada Torre Antônia, que era uma prisão e tinha várias celas, vários lugares para os presos, um lugar escuro. Ele estava lá nesse local, preso. E a gente vê aqui que, abandonado pelos amigos, pelos irmãos, ele fala aqui de Demas, que o abandonou, tendo amado o mundo presente. Um dos companheiros ali da equipe de Paulo o abandonou. Não, esse negócio está muito difícil, esse negócio de seguir a Cristo está complicado, o mundo é melhor. E abandonou Paulo. Imagina a tristeza de Paulo, não é? Ele escrevendo a Timóteo, ele diz: só Lucas está comigo. E além de abandonado por alguns, traído por outros. Ele cita aqui, por exemplo, no versículo 14, Alexandre, a profissão dele era latoeiro, trabalhava com metais para construir utensílios domésticos. Ele fala que o Alexandre lhe fez muito mal. Outros que o traíram, outros que... ele não diz como, mas de alguma forma aquele homem lhe fez muito mal, ele preso, ele na cadeia, e alguém ainda lhe fazendo mal. E toda aquela carreira de pregador do evangelho, de missionário, não trouxe sucesso financeiro para ele, não. Vejam que ele pede a Timóteo, versículo 13, que quando Timóteo passasse em Troade, a caminho de Roma, para ver o apóstolo Paulo, que pegasse ali os bens, os pertences do apóstolo Paulo. Vejam só, ele tinha somente o quê? Uma capa
que ele estava sentindo falta, né, passando frio ali na prisão, uma capa e alguns livros, né, os livros daquela época, pergaminhos enrolados. Era tudo que o apóstolo Paulo possuía, tantos anos de ministério, e ele só possuía isso aí, né? Tem gente que quer fazer do ministério instrumento para enriquecer, e alguns realmente conseguem enriquecer, mas não de maneira fiel a Deus, né? A palavra de Deus, o próprio apóstolo Paulo diz que digno é o trabalhador do seu salário, repetindo o que está no Antigo Testamento e referindo-se ao que o obreiro de Deus, o missionário, o pregador do Evangelho faz jus de ser sustentado. Mas nunca isso aí é trampolim, vamos dizer assim, para enriquecer. Apóstolo Paulo não enriqueceu, pelo contrário, tudo o que ele possuía era uma capa e alguns livros. Eu vi uma vez uma reportagem sobre um desses pretensos apóstolos que vivem por aí hoje, que chegava aos cultos de Ferrari e teve algumas vezes que chegou de helicóptero. Não sei se era dele ou se era alugado, né? Porque de repente ele estourava o cartão de crédito dele alugando essas coisas, né? Mas para dizer vamos dizer assim, o público-alvo dele que ele estava prosperando, enriquecendo, e que ele iria ensinar também para os seguidores dele o caminho das pedras para eles enriquecerem também. Cristianismo não é isso. Ministério da Palavra de Deus não é isso, não é? Olha a situação de Paulo, e injustamente preso por causa de perseguição religiosa de Nero. Estão lembrados de Nero? Aquele que às vezes retratam ele tocando violino. Tinha violino naquela época, gente? Tinha não, mas de vez em quando retratam Nero tocando violino enquanto Roma pegava fogo. Roma pegando fogo foi fato. E foi Nero quem mandou botar fogo, porque ele tinha um projeto de construir uma nova Roma. E Roma era um grande cortiço. Ele mandou realmente tacar fogo. E aí, quando a coisa pegou para o lado dele, o que ele fez? Foram os cristãos, esse pessoal esquisito aí, que tem um ritual que eles comem carne, bebem sangue. Os romanos ficavam assim meio pé atrás com os cristãos, disseminaram lá essa calúnia. Eles bebem sangue, comem carne, bebem sangue, cuidado com esse povo é estranho. Aí Nero aproveitou, olha, foram os cristãos e desencadeou-se uma perseguição violenta contra os cristãos, e era por isso que Paulo agora estava preso pela segunda vez em Roma, injustamente acusado de crimes que os cristãos não cometeram. Então imagina só, ele teve sucesso do ponto de vista humano. Do ponto de vista humano, o apóstolo Paulo teve sucesso na sua vida? Teve? Não teve. Do ponto de vista humano, o apóstolo Paulo era um fracassado, pobre, abandonado pelas pessoas, até mesmo por alguns que se diziam amigos, abandonado, prejudicado por outros. Ele falou, como mencionei, Alexandre Latueiro, prejudicado por outros, injustamente preso, e tem mais,
Ele sabia que seria morto, que dessa vez não haveria escapatória, ele sabia que seria morto. Será que, pelos padrões nossos de sucesso, será que apóstolo Paulo era bem sucedido? Sim ou não? Sinceramente, pelos nossos padrões, não era. Mas na verdade, aos olhos de Deus, ele era vitorioso. A verdade é que o apóstolo Paulo, apesar de toda a situação que ele estava vivendo, no fim da vida dele, e pouco depois dele escrever essa epístola, mais ou menos no ano 64, ele foi levado para fora de Roma pela via Ápia, porque um cidadão romano não podia ser executado na frente do público. Tinha que ser uma execução sem o povo presenciando. Então o apóstolo Paulo foi levado pela via Ápia para fora de Roma, e num determinado local ele foi degolado. Era a morte reservada para cidadãos romanos, era uma morte rápida. Mas ele era vitorioso, ele deixa muito claro isso aqui. Ele diz no versículo 8: desde agora a coroa da justiça. Ele está fazendo referência à coroa que o corredor que vencia a corrida recebia da autoridade local. E dependendo da importância dos jogos, o corredor vencedor recebia aquela coroa, que era o prêmio da vitória, coroa de louros, das mãos do próprio imperador na cabeça dele. E ele dizia: a coroa da justiça me está guardada. E ele está dizendo que quem lhe daria a coroa não seria nenhuma autoridade humana, nenhum imperador humano, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, né? Que ele apresenta agora como justo juiz, não como salvador. Ele está apresentando aqui como justo juiz, porque ele está fazendo referência ao momento da volta de Jesus. Ele fala que essa coroa é para aqueles que, todos que amam a Jesus, todos que amam a sua vinda, sua segunda vinda. Então, ele sabia que receberia a coroa de vitorioso do próprio Senhor Jesus, glorificado, também vitorioso. Ele receberia essa coroa na eternidade, vitorioso. E vitorioso também porque ele não estava com medo de morrer, não. Ele sabia que morreria. Olha o que ele diz aqui, ó: quanto a mim, já estou sendo derramado como libação, e o tempo da minha partida está próximo. Sabia que estava próximo de morrer, de ser executado. E ele sabia que a morte, a maneira que ele ia morrer, era agradável a Deus. Ele não morreria como alguém que recebeu uma sentença, que fez jus àquela sentença porque era um malfeitor. Não, ele sabia que morreria de maneira agradável a Deus, como libação a Deus, porque ele era um pregador do Evangelho, e ele estava tranquilo, vitorioso também por isso. A palavra de Deus diz, o próprio Senhor Jesus falou: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, perder a própria alma? Paulo estava tranquilo porque ele sabia que não perdeu a sua alma, que ele estava partindo para Jesus, essa certeza da vida eterna. Ele era vitorioso por isso.
Tanta gente consegue tanta coisa na vida, mas parte para a eternidade sem salvação. Parte para a eternidade sem a certeza de receber a coroa da justiça. Parte para a eternidade para o sofrimento eterno longe de Deus. O que adianta? Isso não é vitória. A vitória verdadeira é essa do apóstolo Paulo. Ele sabia que Jesus Cristo lhe deu vida eterna. Ele não tinha medo da morte. E ele sabia que lá na eternidade ele receberia o prêmio eterno. Então ele era de fato vitorioso. É essa vitória, é esse o sucesso que precisa ser buscado. Essa vida de serviço a Deus, essa vida com a certeza da vida eterna, essa vida com a certeza do nosso prêmio, da nossa riqueza, não aqui, mas lá na eternidade com Jesus.